Olá, meu nome é Josué Caleb, sou professor de língua portuguesa, também de língua espanhola. Nós vamos trabalhar com o primeiro ano linguagem verbal e não verbal na aula de hoje. O que é linguagem? A linguagem é a maneira de comunicação que nós temos, né? A linguagem é como nós nos comunicamos. E vamos falar nisso, né, dentro de linguagem verbal e não verbal sobre redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, onde a maioria das pessoas estão inseridas, né, um contexto que todo mundo está inserido, e as formas de comunicação por meio dessas mídias, que se utiliza muito, né? A comunicação nas redes sociais se utiliza muito da linguagem verbal e a linguagem não verbal, que é chamada de linguagem mista. Tudo isso nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. Então, nós temos, a princípio, né, o que é linguagem. Então, a linguagem é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Então, na linguagem é formado um esquema que determina, né, a nossa comunicação diária. Então, a princípio, nós temos um emissor, como vocês estão vendo no quadro. Esse emissor aqui, na aula de hoje, sou eu, né, o professor, que estou emitindo uma mensagem. Essa mensagem emitida, né, ela está com uma finalidade. Na aula de hoje é falarmos, como eu estou dizendo desde o início, de linguagem verbal e não verbal. Ela está inserida num contexto, então, dentro do contexto escolar nesse momento, e ela chega, então, a mensagem para um receptor. O receptor é quem está ouvindo essa mensagem e vai decodificando, ou seja, vai entendendo o que o emissor está transmitindo. Então, nós temos esse esquema de emissor, com finalidade e contexto, passa uma mensagem que chega até o receptor. Essa mensagem ela vai estar repleta de linguagem verbal e não verbal. Então, o que é linguagem verbal? A gente começa, então, pela linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou falada, ou seja, a linguagem verbalizada. Então, nós temos um exemplo de um círculo vermelho escrito dentro. É proibido fumar neste local. Então, nós estamos ali com palavras. Esta é a linguagem verbal, né? Então, de onde que vem esse nome, linguagem verbal? Vem do verbo. O que é verbo, professor? Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como ação, estado, processo ou um fenômeno, né? Então, ação, correr, caminhar, brincar, estado, parado, sentado, né? E aí nós temos também o fenômeno, né? Choveu, esfriou. Então, o verbo é utilizado para expressar essas funções, né? Então tem essa função. E os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz, né? Então as orações, que são as frases ditas, né? Lembrando sempre que oração não é uma frase com verbo, e os períodos, né? Que é uma junção de orações, né? Uma junção de frases com verbos se desenvolve em torno de um verbo, né? Então quase impossível, principalmente na língua portuguesa, né? E outras línguas, você se comunicar sem utilizar o verbo. Então, a linguagem ela pode ser verbalizada e daí vem a analogia ao verbo, né? Linguagem verbal. Dá até para fazer um exercício, né? De se pronunciar sem utilizar o verbo. Praticamente não tem como, né? Você conseguir se comunicar sem utilizar um verbo. Então, nós temos na tela um exemplo de uma linguagem verbal, é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, onde há um diálogo entre uma filha e um pai. Essa filha está pedindo um biquíni novo ao pai. Então ela diz, o pai pergunta, um biquíni novo? Pai, você comprou um no ano passado. Não serve mais, pai, eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, esse ano tem 15, não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem, toma o dinheiro, compra um biquíni maior. Maior não, pai, menor. Aquele pai também não entendia nada. Então, crônica, rapidamente, é um texto baseado no cotidiano
das pessoas, né? Então, aqui nós temos sendo representado a dificuldade em que pais têm de se comunicar com os filhos adolescentes, né? Então, a crônica sempre tratando de um fato do cotidiano, mas também com uma pitadinha de humor. E o Luiz Fernando Veríssimo faz isso muito bem. Então, a filha ela está querendo um biquíni maior, um biquíni novo. O pai acha que é um biquíni maior, mas no caso é um biquíni mais sensual no caso, né? Que ela está pedindo, já que ela agora já começa a se sentir um pouco mais moça. Toda essa conversa se desenvolve através de um diálogo verbal. Então nós estamos tendo aqui a mensagem, a crônica escrita, né? E toda em linguagem verbal, com palavras, né? Então isso é um exemplo de linguagem verbal. E aí nós vamos, na sequência, falar de linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? Obviamente é o contrário da linguagem verbal. Então, a linguagem não verbal não vai se utilizar do vocábulo, ou seja, não vai se utilizar das palavras para transmitir para se comunicar, né, para transmitir uma mensagem. Então, nós temos agora na tela um cigarro aceso, envolto em um círculo vermelho com uma linha no meio. O que significa esse quadro? Né? Significa que é proibido fumar. Percebam que a mensagem que nós temos agora é a mesma que nós tínhamos lá no primeiro slide, que estava escrito proibido fumar. Agora não tem nenhuma palavra escrita, mas a mensagem que nós temos é a mesma inicial. Então, essa é a linguagem não verbal. Outros exemplos de linguagem não verbal que nós temos: imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica. Tem várias formas, então, de comunicação não verbal. Por isso que eu estava dizendo, a todo momento, nós utilizamos para nos comunicar da linguagem verbal e não verbal, porque nós vamos falando e vamos também fazendo gestos. Esses gestos é uma linguagem não verbal. E aí é que nós chegamos na linguagem mista. Aí nós temos na tela exemplos de emojis, por exemplo, que nós nas redes sociais utilizamos a todo momento. Os emojis são muito comuns nas redes sociais para quem conversa o tempo todo. Cada carinha dessa tem um significado, tem uma mensagem, que às vezes não precisa nem escrever nenhuma palavra. Você manda uma carinha, a pessoa entende. Então tem até alguns exemplos de linguagem verbal e não verbal, bilhetes, cartas, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal, apitos, bandeiras, semáforos, né? O semáforo é um exemplo muito bom de linguagem não verbal, não tem nada escrito, apenas mensagem e as pessoas compreendem. E aí nós chegamos, então, na linguagem mista. Então, além da linguagem verbal e não verbal, a linguagem mista ou híbrida, a qual vai agregar as duas formas de comunicação. Então, nós temos aí de novo a plaquinha de proibido fumar, agora escrito, além do desenho do cigarro, né, nós temos embaixo escrito proibido fumar, então, juntando as duas formas de comunicação. Isso nós fazemos também no WhatsApp, no Instagram, o tempo todo. Escrevemos alguma coisa, né, e colocamos os emojis. Então, temos aí uma mensagem com linguagem verbal e não verbal. Ali, por exemplo, hoje o dia está lindo, né? Está um lindo sol. Vamos cair em uma piscina. Primeira frase. E aí nós vamos o que significa isso, né? Então, hoje o dia está lindo, faz sol, vamos cair em uma piscina. Palavras que foram substituídas por emojis que conseguiram transmitir a mesma mensagem. Voltando lá no esquema do começo. Emissor transmite uma mensagem para o receptor. A mensagem está sendo dita, embora ela tenha agregado mensagem verbal e não verbal. Temos alguns outros exemplos, né? Aqui uma história em quadrinho, que é um grande exemplo de linguagem verbal e não verbal. Aqui um quadrinho só, uma história toda só com linguagem não verbal. E aí nós encerramos com a proposta de produção aí desse quadro, né? São 6 quadrinhos que tem imagens e que a proposta de produção é a seguinte: os alunos, vocês, né, escrevem um texto em cima desses quadrinhos, criando uma história verbal em cima de uma história não verbal. Muito obrigado.